Hoje no BTG Asset Talks, nós vamos conversar sobre um tipo de investimentos que teve retornos expressivos com mais de 3 dígitos em 2024. A gente vai entender como investir em bitcoins, o que é importante na hora de fazer esse tipo de investimento e como a gente pode fazer isso de maneira fácil e descomplicada. Eu sou o Gabriel Barca e essa é a Fernanda Souza, nós dois a BTG Asset Management. É isso, obrigada pela introdução, Barca. Bom, apresentando aqui o nosso convidado do dia, André Portillo, que é sócio e responsável por moedas digitais, né, do BTG Pactual. Muito obrigado por aceitar nosso convite, André. Prazer estar aqui, pessoal, Barca, Fernanda e todo mundo está assistindo a gente. Um prazer. Vamos lá. Bom, vamos lá. Para começar o nosso papo, Portillo, você pode primeiro contar um pouco aí da sua trajetória, como você começou nesse mercado aí de criptoativos, né? O que você fez antes disso, como é que foi também depois aqui a formulação da Mint, se você puder começar por aí para a gente iniciar o papo. Perfeito. Cara, vamos lá, eu estou no banco já há 24 anos, sempre na mesa de operações. A gente começou em cripto em 2017, na época eu tocava a área de opções e volatilidade, e foi quando teve aquele primeiro, vamos dizer assim, rally do Bitcoin principalmente, que foi mais assim mainstream, né? Notícia na Bloomberg, todo mundo falava em Bitcoin. Isso começou a chamar a nossa atenção na época. A gente começou a ser muito questionado pelos clientes externos e também internamente, né? Pô, o que era isso, o que não era isso. E como eu fazia opções, era uma coisa mais complexa lá, isso acabou caindo no meu colo para entender o que era, o que não era o tal do Bitcoin e a tal das criptomoedas. Eu até prefiro chamar de criptoativo, porque é muito além disso, né? E aí a gente foi primeiro começar lá pelo princípio, né? Pegamos o white paper do Bitcoin para ler, entender que tecnologia era essa. Começamos a entender também o que era a parte mais voltada para finanças. E, obviamente, como você é da mesa de operação, você vai entender o mercado, né? E quando a gente começou a olhar o mercado, que naquela época é completamente diferente do mercado hoje, né? Assim, 7 anos em cripto, desde lá, assim, a gente brinca que cripto é ano de cachorro, né? Cada ano vale por 7, porque é muito volátil, acontece muita coisa. Então, e a gente viu que tinha muita oportunidade de mercado no mercado de criptoativos naquela época, principalmente de arbitragem entre diferentes bolsas de diferentes países. Cripto é uma classe de ativo global, mas é muito fragmentado. Você negocia ela em várias bolsas, várias exchanges ao longo do mundo. E isso chamou a nossa atenção e a gente falou, olha, tem oportunidade de arbitragem aqui que, a um primeiro olhar, parece que está lá agora. O mercado assim, não tem muito almoço grátis, né? Então, geralmente, quando você acha uma arbitragem no mercado muito boa, geralmente tem alguma conta que você não está fazendo direito. Você esqueceu alguma coisa ali e quando você vai ver mesmo ali o que é, não existe. Então, eu meio que peguei um mandato, cara, eu preciso entender esse mercado, e a gente começou a entender, e entendemos que tinha de fato essa arbitragem por questões regulatórias, questão do mercado ainda muito inicial, muito fragmentado, e a gente, na época, montou vamos dizer, uma operação aqui com 6 áreas diferentes para a gente conseguir montar um setup para poder explorar essas arbitragens no banco. Foi assim que a gente começou. E agora, muito rapidamente, depois que a gente começou a operar efetivamente, fazer a arbitragem, começou a ficar claro o que essa tecnologia poderia trazer de novo para a infraestrutura de mercado financeiro. Quando a gente está arbitrando, basicamente o que você faz é movimentar dólar e, no caso, Bitcoin, de um lado para o outro. Tá? Para se aproveitar dessas diferenças de preço entre diferentes países, diferentes exchanges. E quando você começa a fazer isso na prática, você vê que é muito mais fácil você transitar cripto do que você transitar a moeda tradicional, fiat, como a gente chama. Isso é a primeira coisa que chamou a nossa atenção. Cara, tem uma coisa aqui que você transfere valor de uma forma muito mais fácil, sem intermediário. Muito rapidamente depois ali desse boom de 2017, você tem também um fenômeno grande ali no final de 2017 e 2018, que foi o boom dos ICOs, Initial Coin Offerings, que na verdade eram protocolos novos, projetos novos que estavam se financiando através da emissão de novas criptos, de novos tokens. Isso aí foi um frenesi nessa época, tá? E muito projeto ruim, muito golpe, projeto que não existia, muita tecnologia que era furada, manchetes muito negativas, como você tem muito em cripto, principalmente lá no início, né? Só que aí a gente, mais uma vez, a gente olhou aquilo ali, fomos dar uma aprofundada, né? Entender o que é ruído, o que é sinal,
E a gente ficou meio surpreendido com essa coisa. Olha, tem sim projetos que são ruins, tem golpe no meio do caminho, mas no final das contas você tem startups, projetos novos que estão captando dinheiro globalmente através da emissão de tokens sem passar por nenhum intermediário. A gente falou, pô, isso aqui impacta potencialmente muito os nossos negócios de mercado de capitais. Temos que entender isso aqui. Aí a gente decidiu fazer uma emissão nossa, que a gente acabou fazendo em 2019. A gente emitiu o primeiro security token feito por um banco no mundo. Que, na verdade, a gente tokenizou um portfólio de imóveis aqui e distribuímos para um grupo de investidores internacionais. Projeto super bacana, deu muita visibilidade para a gente do grau de maturidade da tecnologia. E a partir daí, cara, foi uma série vamos assim, desenvolvimentos, sempre com essa pegada muito prática de botar a mão na massa e entender efetivamente o que funciona e o que não funciona. Lançamos o primeiro fundo para varejo de Bitcoin gerido por um banco aqui no Brasil em abril de 21, o Bitcoin 20. Depois lançamos a nossa plataforma ali em agosto de 2022 e de lá para cá estamos só desenvolvendo. Temos hoje uma oferta grande, né? Não só na nossa prateleira dos investimentos, como temos fundos no asset, fundos de terceiros também que a gente distribui. Então, assim, E a nossa visão hoje nisso tudo é que você tem... Assim, eu gosto muito de dividir, gente, primeiro o que é tecnologia, o que é classe de ativo, né? E a tecnologia a gente enxerga muito como a nova infraestrutura para o mercado financeiro, a gente são os novos trilhos do mercado financeiro, tá? E quando a gente vai para a classe mais de ativo, tá bom, o que dá para investir nisso aqui? Tem muito um case de Bitcoin, que é separado, como essa coisa de ouro digital, uma propriedade digital imutável e perene no tempo, a gente pode falar um pouquinho mais a respeito disso, e você tem todos os outros tokens que estão muito mais relacionados à tecnologia como infraestrutura. Então eu gosto de mapear isso aqui para aí sim você começar a entender. Tá? Aproveitando o seu gancho, você comentou sobre asset com produtos a partir de 2021, foi o BTG Reference Bitcoin 20, né? Que tem 20% em Bitcoin atrelado ao dólar, 80% em caixa, né? LFTs e compromissadas. E depois veio também o BTG Reference Bitcoin 100, né? Que tem 100% de Bitcoin atrelados ao dólar. E o Bitcoin 20 foi aquilo assim, para o varejo, o cara que ainda tem um pouco de receio da volatilidade, é um fundo um pouco mais balanceado, mas assim, quando você põe 20% de uma classe de ativo que performa tão bem assim, no final das contas, dá um retorno bacana, né? Então... Né? Não, e claramente a gente vai aprender muito nesse bate-papo hoje, né, Barca? Com um cara aqui que é super expert. Mas eu já queria ir para uma pergunta bem chave, tá, Portilho? O Bitcoin atingiu a máxima histórica após a vitória do Donald Trump, algo que tem se falado muito. Então, bateu 76, bateu 90, agora a moeda bateu aí os $100 mil, né? 107. 107 já. Então, a gente fazendo uma cotação rápida aqui, vai ser um pouco mais ali que 600, né? Já para o real. Então, eu gostaria que você explorasse um pouco mais esses últimos acontecimentos e depois a gente volta também e aproveita que é o último programa aqui do ano para fazer uma retrospectiva de todos os acontecimentos que a gente teve que também impactaram aí nessa alta. Então, eu vou falar mais desse momento recente, que foi muito relacionado à eleição americana. O mercado já vem, querendo ou não, bem ali se recuperando desde 2023, tá? Lembrar que 2022 aí o mercado sofreu bastante. Mas o fato é que agora esse último movimento foi muito relacionado à eleição americana. Você tinha até então um cenário não só regulatório como político nos Estados Unidos, muito hostis para a classe de ativo, para a indústria como um todo. Não só na parte se você não ter uma regulação clara para cripto, os Estados Unidos está muito para trás, em várias partes do mundo, Japão, Singapura, Europa, Brasil avançando aberto, já tem uma regulação, ou já está num processo mais avançado de ter uma regulação, principalmente para os intermediários que atuam nesse mercado, tá? E os Estados Unidos está muito para trás disso aqui. Só que, assim, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo, é o mercado mais dinâmico, então não tem jeito. Assim, tem um impacto muito grande em qualquer classe de ativo. E você vinha num período que não só
os principais reguladores americanos, a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, que regula os valores imobiliários, securities, e o Fed, que é o Banco Central Americano, muito hostis, principalmente a SEC, fazendo com uma ação, uma atuação que em inglês você fala de que é o regulation by enforcement, que seria alguma coisa como a regulação por força. Então, assim, em vez de ele chamar o mercado para conversar, ele mete processo nas empresas que estão fazendo uma coisa. E quando você tem uma tecnologia nova, você não tem uma regulação pronta. Então, assim, óbvio, você tem que seguir a regulação vigente, não é que você pode burlar isso, mas coisas novas, você tem que entender, trazer o mercado para conversar e aí você caminhar para ter uma regulação que faça sentido. É exatamente o processo que a gente estava fazendo agora no Brasil. Então, você tinha essa coisa muito hostil, vários processos. Só para você ter noção, o ETF, que a gente vai falar depois, quando nos Estados Unidos foi lançado em janeiro desse ano, o primeiro pedido de ETF nos Estados Unidos foi feito em 2013. Tá? O Brasil lançou o primeiro ETF na B3 em 2021. A gente, inclusive, foi o maior distribuidor desse ETF. Tá? Então, assim, só para ver como é que os Estados Unidos ficou para trás nisso aqui. E uma parte política também muito negativa. Operação Choke Point 1, Choke Point 2, que foram operações feitas especificamente para você enforcar, estrangular a indústria cripto. Com isso, você começa a ter os empreendedores dos Estados Unidos saindo dos Estados Unidos, o pessoal começando a fazer projeto fora, e você impede esse desenvolvimento. O Trump, que é um cara muito astuto politicamente, ele percebeu que você tinha essa parcela da economia nova, pegava muito a questão, assim, em termos de quem já tinha cripto, a população mais jovem. Você tem alguma coisa em torno de 50, 55 milhões de pessoas nos Estados Unidos que têm cripto. Quando o Trump percebeu que você tinha essa camada da população meio que desassistida, não só desassistida, sendo amassada, ele falou, vem para cá, politicamente, de novo, muito esperto, fez um discurso bacana, foi muito bem orientado, tá? Porque ao longo da campanha ele não falou nenhuma grande besteira em relação a cripto. E aí, quando começou a subir a probabilidade do Trump ganhar, o mercado já começou a antecipar e começou a botar no preço. Isso foi o primeiro movimento. Passou a eleição, aí a gente começou a ver os nomes que estão sendo escolhidos para SEC, para Secretaria do Tesouro, Secretaria do Comércio, o Fed não muda agora, né? Mas assim, e você começa a ver que são nomes que, primeiro, gente que entende da tecnologia e quer, vamos falar assim, pró-cripto. E segundo, gente que é fazedora. Então, empresário, cara que já construiu coisa ao longo da vida dele e que não vai entrar lá de brincadeira, vai entrar lá para fazer. Então, o mercado deu outra animada e, junto com isso, na parte mais regulatória, o cripto fez um lobby muito grande nos Estados Unidos nas eleições. Então, se elegeu muito senador e deputado, não só republicano, tá? Mas democrata também, que tem uma visão melhor para a indústria cripto. Junta isso tudo e com essa lavada republicana que foi, né? Isso não estava no preço no mercado, tá? Você teve esse movimento todo que fez o Bitcoin bater o time high. Uma coisa só importante, tá? É que esse movimento de cripto agora não foi só cripto. Todo o mercado, aí no tal do Trump Trade, o mercado andou muito. O S&P está nas máximas, o Nasdaq está nas máximas. Assim, foi um movimento de ativos de risco e tecnologia como um todo. Tá? E, obviamente, cripto, porque tem uma volatilidade maior, pegou mais esse movimento. Tá? Então, de novo, vamos olhar agora, a partir do momento que o pessoal toma posse, como é que vai ser na prática. O mercado já botou muita coisa no preço. Vamos ver para frente como é que vai ser. Maravilha. Portilho, eu venho acompanhando junto com você esse mercado desde 2018, ali quando começaram a surgir as primeiras assets, né? Fizemos inúmeras reuniões. De lá para cá o mercado evoluiu muito, né? Em termos de segurança, se institucionalizou também, com a entrada de muitos players de peso, inclusive o BTG Pactual. Os grandes marcos de 2014 acabaram sendo a adesão dos investidores institucionais, as criações dos ETFs de criptomoedas nos Estados Unidos, né? E com base nisso, como você tem visto a adesão dos investidores para esse mercado? Vamos lá, cara. Você está certo, a indústria vem amadurecendo muito e eu queria só fazer um parênteses aqui, que assim, a grande maioria das coisas que estão acontecendo com a indústria cripto não são novas. Elas já aconteceram no mercado financeiro diversas vezes no passado, já aconteceram quando se tem novas tecnologias. Você tem um processo de amadurecimento. Você tem um processo de validação da tecnologia. Você tem aquele processo no início lá de quem não entende para que serve, critica. Se olha vídeos da internet lá dos anos 90, ipsiliteris a mesma coisa.
Tá? Então, assim, é importante as pessoas terem essa noção, e se você não tiver um contexto histórico, você não consegue entender o que está acontecendo e o que isso pode ser no futuro. Essa é a primeira coisa. E a gente está num processo de convergência. E que convergência? É onde você tem uma tecnologia que lida com finanças, que veio do nicho, o cripto veio dessa coisa mais libertária, cypherpunks, esse tipo de coisa, mas com uma tecnologia bacana que está sendo transformada à medida que ela vai se desenvolvendo, tá? É dificilmente uma tecnologia boa, ela continua sendo usada com a mesma finalidade que o inventor usou, tá? Com a própria internet você observa isso, e com cripto a mesma coisa. Então você começa esse processo de convergência, essa tecnologia começando a ter um maior entendimento, começando a ter uma adoção maior e, no caso aqui de finanças, se juntando com o mercado de finanças tradicional. Eu costumo falar que assim, que o pessoal de cripto divide muito. TradFi, que é finanças tradicionais, finanças cripto, cara, só tem uma finanças. Tá? Então, assim, muda a tecnologia, muda o jeito que a gente faz as coisas, mas no final das contas, as necessidades que a gente tem como mercado e como economia, elas mudam muito poucos, tá? Muito pouco. O que você tem é que você vai mudando a forma como se faz as coisas. Você vai continuar tendo que emitir um ativo, estruturar, distribuir, transacionar, liquidar, acompanhar, fazer os controles, pagar imposto depois. Isso não muda. Muda a forma como você está fazendo isso e é isso que a tecnologia traz. Então, assim, esse foi o principal movimento que eu diria desde o final de 2022, quando você teve aquela quebradeira generalizada no mercado cripto, que foi muito drástico, tá? Eu costumo brincar que, assim, como eu falei, nada do que aconteceu em cripto não aconteceu nas finanças tradicionais. O problema é que cripto, como é uma tecnologia global, digital e sem regulação ainda, acho que a regulação está avançando, tudo acontece muito rápido. Então, assim, todos os erros que a indústria financeira demorou 100 anos para fazer, a indústria de cripto ela fez num ano. Tudo que você pode imaginar estava lá. Então, assim, foi um momento muito drástico. Você limpou a indústria, tá? E desde então você vem tendo esse amadurecimento não só da tecnologia, mas do entendimento dos players tradicionais de mercado, do benefício que essa tecnologia pode trazer. Seja Bitcoin como classe de ativo, seja via tokenização como uma nova forma de você distribuir e transacionar produtos tradicionais. Esse mercado agora está começando a crescer muito. Então, para a gente estar naquele momento de sim, adoção, convergência, e eu diria que a gente está num ponto de inflexão, principalmente por causa da questão regulatória avançando. As pessoas precisam entender que finanças, dinheiro, é uma indústria muito regulada. E ela tem que ser regulada, porque ela lida com a vida das pessoas, com a aposentadoria das pessoas. E você não tem adoção em massa de inovação tecnológica em finanças sem regulação. Se olhar para o Brasil nos últimos 10, 15 anos, todo esse fenômeno de fintechs, melhoria no mercado de crédito, melhoria no mercado de câmbio, próprio banco digital, tudo isso só aconteceu porque você teve evoluções regulatórias que permitiram que você tivesse essa evolução. Com cripto não vai ser diferente. Esse mundo de que você vai ter uma coisa totalmente vindo aqui à margem, vai de repente... A não ser que você tenha um cataclisma aqui que a gente não tá na nossa previsão, tá? Mas, então, assim, e isso agora está acontecendo e corrobora essa parte de convergência e ponto de inflexão que eu estou falando. Você tem notado também investidores institucionais com um apetite para quer dizer, bancos, corretoras, fundo de pensão, fundo de previdência social, com apetite para esse mercado? Você que está ali com os dedos no pulso do mercado? Está começando a aumentar. Eu diria que o cripto foi um fenômeno que começou no varejo. Tá? Nos Estados Unidos, você já tem há bastante tempo alguns endowments que já fizeram alocação em Bitcoin lá atrás. Agora você começa a ter algumas empresas fazendo isso, que já tem algum tempo, mas sim, agora está começando a pegar mais. Eu diria que com os ETFs nos Estados Unidos, a grande maioria dos principais hedge funds lá já tem alguma exposição em cripto. Quando eu olho aqui no Brasil, gente, eu acho assim, a agenda está engatinhando ainda. E isso, já trazendo assim, me mostra que, tudo bem, o mercado subiu muito, mas ainda tem muito ainda para acontecer. O que eu falo assim, começando com o Bitcoin, que é o mais tradicional, pouca gente tem, pouca gente entende. Você não vai entender Bitcoin em 15 minutos lendo um paper. Você tem que ter tempo, tem que usar, tem que botar a tecnologia para funcionar. Então, assim, pouca gente tem, pouca gente entende, quem tem pouco.
Isso no Brasil vale muito, mas vale também globalmente. À medida que você começa a ter regulação, que você começa a ter infraestruturas como a que a gente está fazendo, plataformas que você consegue fazer isso de forma segura, seguindo meio que os parâmetros normais que a gente já tem no mercado financeiro tradicional, eu acho que tem muita coisa para avançar ainda em termos disso. Tá? Maravilha. Bom, acho que vale o ponto aqui, novamente, que BTG Pactual, Asset Management, tem ali os produtos de Bitcoin, né? A gente já se posicionou desde 2021 nesse mercado e acho que também aproveitando o gancho, né? Como para qualquer coisa, né? Você precisa de tempo e de estudo, né? Acho que é uma maneira interessante de se expor a esse mercado sem necessariamente, de uma maneira fácil, segura, né? E conveniente. E só para a gente fazer a última pergunta sobre essa questão, como você acha que esse tipo de investidor que a gente comentou pode se beneficiar desse mercado? Cara, vamos lá. A gente fala muito de tecnologia, mas cripto tem uma coisa bacana em termos de inovação que, assim, eu acho que já é uma classe de ativo nova, tá? É uma classe de ativo nova porque isso, porque o pessoal chamava criptomoeda, mas é exatamente uma moeda? Não. Não é equity, não é dívida. Então, assim, é um negócio diferente, tá? E ela tem uma característica que, primeiro, está muito no início, ela tende a ser menos correlacionada com as classes de ativo tradicionais, tá? E aí vamos só fazer um parênteses de novo, porque em alguns momentos você tem uma correlação maior com a indústria de ações de tecnologia, mas quando você olha períodos maiores de tempo, tem uma descorrelação razoável em relação às outras classes de ativo. Ainda com alguma volatilidade, tá? E o pessoal tem muito medo da volatilidade. Eu falo, volatilidade não é problema nem benefício. Volatilidade é característica. Você tem que entender o que é e fazer a tua alocação de acordo com a volatilidade de cada ativo. Tá? E além disso, tem uma característica ainda, pelas coisas que a gente falou, de pouca gente tem, pouca gente entende, e quem tem pouco, ainda tem uma característica assimétrica como ativo. Assimetria é aquilo. Se você tiver certo, você ganha muito mais do que você perde se você tiver errado. Então, quando você coloca isso e coloca, inclusive, como uma alocação junto com outras classes de ativo, cara, você faz a análise disso para trás, dá uma melhora no teu retorno e no teu risco absurdo se você compara com um portfólio que não tenha cripto. Tá? Tem muita gente no mercado, outras casas já fizeram simulações, a gente fez algumas, mas assim, tudo que você quer como gestor é ter uma classe de ativo que seja descorrelacionada, tá? E que tenha uma possibilidade de performar com uma característica assimétrica. Pô, eu quero isso aqui, entendeu? E eu acho que assim, hoje, todo investidor, todo alocador, seja na pessoa física, seja no institucional, tem que ter alguma alocação em cripto. Tá? Ah, mas já subiu muito. Aí você começa devagarzinho, usa a volatilidade a teu favor, né? Então eu falo assim, não coloca tudo de uma vez, porque realmente é volátil. E esse negócio de volatilidade é um parênteses, tá? O pessoal fala volatilidade, Bitcoin, Nvidia tem a mesma volatilidade ou parecida com o Bitcoin. Tá? Então assim, eu estou trazendo isso porque as pessoas ainda têm muitos dogmas ainda em relação à indústria e não entendem a evolução. E quando você fica preso a esses dogmas, você não consegue nem enxergar a evolução e não consegue pegar a oportunidade. Então, você tem que ter uma cabeça mais aberta e não tem jeito, ir lá, estudar, entendeu? É isso. Eu quero puxar um pouco, como se fosse uma retrospectiva aqui, principalmente desse ano de 2024, tá, Portilho? Você falou bastante da parte regulatória, a gente falou aqui da adesão dos investidores institucionais, você já comentou também da SEC, né, que ali em janeiro teve os 10 ETFs sendo negociados, né, aprovados ali na Bolsa Americana, agora a gente teve a eleição do Donald Trump, em abril também teve o halving, né? Então foram vários acontecimentos nesse ano que fizeram aí a gente chegar no rally que estamos. Isso. Mais algum ponto que ocorreu nesse ano? O que o pessoal precisa também ficar atento para 2025? Vamos lá. Eu acho que você tocou todos os principais pontos. Quando a gente olha esse movimento de novo, a gente tem que estar vindo lá de 2022, um ano muito ruim, queda de preço de 70%, gente na cadeia, empresas pagando multa, empresas quebrando. A partir do final de 22, início de 23, você começou aí uma recuperação, mas se você pegar ali, você começou em outubro de 23, quando você começou a ter expectativa da aprovação dos ETFs nos Estados Unidos, quando isso só em janeiro desse ano.
Foi o maior lançamento de ETFs, talvez, não sei se da história, mas assim, dos últimos, sei lá quantos anos, em todos os parâmetros que você olha. Rapidez que teve alocação, quantidade de alocação, quantidade de investidores. Isso mostrou que tinha uma demanda reprimida muito grande por acesso a essa classe de ativo nos meios, vão assim, mais tradicionais. Tá? Então, assim, esse foi o principal evento do ano. Depois vieram as eleições. O halving eu dou muito menos peso atualmente, tá? Por quê? Porque esse foi o quarto halving do Bitcoin. Só que hoje o impacto disso estatisticamente existe, mas é muito menor do que foi lá atrás. Tá? Porque hoje, Bitcoin, você vai ter um máximo de 21 milhões de Bitcoins emitidos, isso vai acontecer lá em 2140. Você já tem no mercado 19 milhões e 700. Você emitia antes do halving 900 bitcoins novos por dia, na média. Depois do halving, você passou a emitir 450. Ok, é uma diferença, é uma diminuição na oferta, na emissão nova de bitcoins, que isso impacta o mercado. Só que não é mais quando no início você tinha pouquíssimo bitcoin no mercado, o estoque no mercado era muito menor e você passou de 50 para 25. Então, assim, para mim, não é que não tem impacto, mas o impacto é muito menor até do que a indústria cripto gosta de falar, tá? A indústria cripto mais nativa. Tanto que o maior impacto foi isso, foi o fluxo veio via ETFs e agora veio a eleição. Então tem um impacto muito maior do que o halving teve. E para 2025, o que é importante? Primeiro, essa questão de como é que vai se dar esse desenrolar da execução, vamos falar assim, dos Estados Unidos. Tá? Qual a velocidade que essa turma vai colocar, não só em regulação, mas também nessa coisa de quanto menos hostil, mais amigável vai ser a nova administração. Tá? Além disso, com esse cenário regulatório político mais favorável, provavelmente a gente vai começar a ver alguma onda de M&A. Tá? De aquisições, o mercado cripto é muito fragmentado. Então, acho que ano que vem, você tendo uma visibilidade regulatória mais clara e tendo uma parte assim, política menos hostil, mais amigável, você vai começar a ter mais aquisição, mais consolidação no setor, porque ainda é muito disperso. E toda evolução do que a gente fala de tokenização, que nada mais é do que você usar a tecnologia para você distribuir produtos normais. Então, assim, você está crescendo muito, ainda tem pouco, tá? Você pegar ativos de renda fixa tokenizáveis, principalmente treasuries. Você tem uma coisa em torno de 15 bilhões de dólares hoje, mas está crescendo. Se você botar stablecoins, que são tokens que representam dólar, que é o principal caso de tokenização, você tem mais de 200 bilhões de dólares, já é um tamanho bacana. Mas, assim, esse produto de fundos tokenizados vai pegar aqui a parte da arte. Está crescendo muito nos Estados Unidos. E todos os grandes gestores estão fazendo alguma coisa nisso. Tem alguma iniciativa de tokenizar fundos, de trazer, aí sim, usar essa parte mais da tecnologia para melhorar a forma como a gente faz, como a gente transaciona, como a gente emite produtos hoje no mercado. Então, um ano bastante coisa para acontecer. A gente continua bem otimista, tá? Porque, para novo, a gente está num ponto de inflexão. Agora, mercado é mercado, né? Então, de novo, tem que ficar sempre ali, gestão no risco, olho no mercado, como sempre, né? Isso aí, cripto não é diferente de outra classe de ativo, né? E como a gente comentou aqui no início, né? Então, o Bitcoin valendo mais que $500 mil ali atualmente, né? A pergunta que todo mundo deve fazer para você: ainda vale a pena investir em Bitcoin? A resposta curta e grossa é sim, por essas coisas que eu falei aqui. O que você tem que fazer é dosar o tamanho, tá? Dosar o teu apetite e risco. No mercado a gente tem um nome bom para isso, que é suitability, né? Mas na verdade é qual o teu estômago, cada um tem um estômago, cada um aguenta um tipo de risco. E aos poucos, o que eu chamo de usar a volatilidade a teu favor. Tá? Vou dar um exemplo e outra coisa que eu esqueci de falar. No início de agosto, você teve aquele movimento grande por conta daquele unwind do carry trade do Japão, o mercado despencou. Começou no final de semana, Bitcoin era o único ativo negociando, isso é outra coisa importante que eu falei, né? Bitcoin, cripto é a única classe de ativo, na minha opinião, efetivamente global. Negocia 24/7, não para nunca. E a rede do Bitcoin, ela está funcionando há 14 anos, com 99,94% de uptime. Ou seja, a rede não cai.
Só para você entender da magnitude que é isso. Mas aí, voltando. Acho que todo mundo tem que ter uma alocação. Você tem que dosar isso. Quem não tem nada, tem que botar o pé. A gente brinca, tem que tirar a boleta. Se você não tira a boleta, você não entende, você não aprende, você não tem exposição àquilo ali. Quando você tem exposição, o teu desenvolvimento é muito maior, tá? Pelas outras coisas que eu falei aqui, a gente acha que ainda tem muito potencial. E outra coisa que eu preciso te falar, o preço de cripto é dado em dólar. Então, não interessa se você comprou Bitcoin real lá no início do ano. Você pegou a alta do Bitcoin e pegou a alta do dólar, que esse ano foi bem material, tá? Então, assim, por isso que aqui no Brasil foi uma lavagem. Então, na verdade, é como se tivesse uma dupla exposição quando você tem cripto. Você tem a exposição no ativo em si e você também tem indiretamente a exposição ao dólar. Então, assim, sim, as pessoas estão perguntando bastante. Então, assim, começa devagar, mas tira a boleta. Começa com Bitcoin, Ether, Solana. Se não tiver confiança de ir direto na plataforma como a nossa aqui, vai num fundo, entendeu? Vai num ETF, não tem problema. O importante é ter alguma exposição, né? E dito isso tudo, para quais riscos aí a gente precisa estar de olho, atentos para o próximo ano? Cara, eu acho que risco regulatório pelo tempo que a gente tem da indústria cripto e pela regulação ainda até sendo formada, sempre tem que olhar risco regulatório. Desenvolvimento da tecnologia, grau de maturação, quanto tempo demora essa adoção e essa maturação da tecnologia. Quando você compara a adoção de cripto, pegando Bitcoin como exemplo, com a da internet, a gente está ali terminando dos anos 90, perto dos anos 2000, em termos de usuários, tá? Então, assim, o quão rápido acontece essa adoção é um risco, é uma coisa que você tem que olhar, tá? E acho que agora tem o risco macro como um todo que também vai impactar, tá? Por mais que a gente tenha em janelas maiores um ativo pouco correlacionado, a gente está suscetível a cada vez mais, quanto mais adoção você tem, mais você vai estar suscetível aos movimentos macro, que, por sinal, tem beneficiado principalmente de tese do Bitcoin. Todos esses déficits fiscais, inflacionamento das moedas, isso beneficia o case de proteção do Bitcoin. Agora, aquilo, tem algum problema no Nasdaq, alguma coisa assim maior, a gente vai acabar impactando como um todo. Tá? Então, acho que é o principal. E, bom, para encerrar nossa conversa aqui, aliás, uma aula, né? A gente tem a tradição sempre de trazer uma curiosidade pessoal ou profissional sobre os nossos entrevistados. Então, se você puder compartilhar com a gente uma dessas curiosidades. Cara, não sei se é curiosidade. Curiosidade, vamos lá. Eu tô no mercado desde que eu entrei, mas assim, eu entrei no mercado por acaso, nunca foi minha vocação, tá? Então, na época eu fazia engenharia e um amigo meu entrou como estagiário no antigo Banco Icatu, lá atrás, anos 90, e me chamou, você não quer fazer entrevista aqui para estagiário, não? Eu falei, pô, quero. O que vocês fazem aí? É mercado financeiro. Tá bom, fui lá, fiz a entrevista, aceitei, fui aceito como estagiário e estou aqui até hoje. Então, talvez seja uma curiosidade que, assim, e depois, não era vocação inicial, mas depois virou paixão, virou profissão, né? Excelente. Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui mais um episódio do BTG Asset Talks. Agradecer mais uma vez a participação aqui do André Portillo, Gabriel Barca e todos que nos acompanharam. Pessoal, um grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui, né, nesse ano de 2024 bastante emocionante. E um ótimo final de ano, boas festas e um excelente 2025 para todos nós.